Geralmente, quando a gente pensa na construção de uma nova infraestrutura tecnológica global, imaginamos um processo lógico, né? Um processo bem progressivo. Sim, tipo uma ponte sendo erguida tijolo por tijolo. Exatamente. Ou um cabo de fibra ótica sendo estendido quilômetro por quilômetro pelo oceano. Existe um plano arquitetônico, existe uma fundação. Uma previsibilidade mínima. Mas, assim, ao analisarmos as notícias e os relatórios financeiros do setor de inteligência artificial desta última semana, cobrindo ali o período de 20 a 26 de abril de 2026, a imagem que se forma a partir dos dados é drasticamente diferente. É o oposto de planejamento cuidadoso. É como observar uma fornalha colossal, totalmente fora de controle. E para manter a temperatura dessa fornalha subindo, as maiores corporações do planeta não estão apenas jogando carvão. Elas estão jogando os móveis da sala lá dentro. Depois as paredes de sustentação. Pois é. E por fim, as próprias pessoas que construíram a casa. Nossa, essa metáfora da fornalha ilustra perfeitamente o momento atual. Para esta análise, compilamos centenas de páginas de memorandos corporativos vazados, balanços do primeiro trimestre, registros de segurança e movimentações de capital. O que é fascinante aqui é que a verdadeira história não está nos comunicados de imprensa. Nunca está, né? Exato. Nossa missão nesta imersão profunda é atuar essencialmente como estrategistas forenses de negócios. O objetivo é decodificar o que já está sendo chamado nos bastidores de a guerra dos trilhões de dólares da IA agêntica. Certo, vamos desempacotar isso, porque não se trata de uma evolução tecnológica normal. De jeito nenhum. É um evento de liquidação em massa. A audiência precisa entender que estamos testemunhando a força de trabalho global de colarinho branco sendo ativamente convertida em liquidez. Dinheiro vivo para financiar infraestrutura. Sim, para financiar uma infraestrutura de servidores que, francamente, ninguém tem certeza se é sustentável a longo prazo. Bom, é preciso começar pela escala dessa fogueira de capital, porque os números que saíram nessa semana são tão absurdos que a mente humana tem dificuldade de processar como dinheiro real. As cifras de investimento simplesmente perderam o contato com os fundamentos básicos de mercado. Com certeza. Vamos olhar para as planilhas, porque a matemática é brutal. Apenas nos últimos dias, o Google formalizou um compromisso de injetar até 40 bilhões de dólares na Anthropic. 40 bilhões? E isso não é tudo de uma vez, certo? Não, isso se divide em 10 bilhões pagos adiantados, com os outros 30 bilhões atrelados a metas de desenvolvimento. Isso coloca o valor de mercado da Anthropic na casa dos 350 bilhões de dólares. Caramba! E, para contextualizar, para quem nos ouve, a receita anualizada da Anthropic deu um salto brutal, passou de 9 para 30 bilhões. Mas o Google não está sozinho nessa rodada, né? A Amazon entrou no jogo também. Sim, no mesmo período, a Amazon despejou mais 25 bilhões de dólares na mesma Anthropic. Espera, vamos pausar nisso, porque há um detalhe nesses contratos que me parece uma engenharia financeira assim, muito peculiar. A Amazon injeta 25 bilhões, mas ao mesmo tempo exige contrapartidas gigantescas, não é? Exatamente. A Amazon exige que a Anthropic gaste mais de 100 bilhões em serviços de nuvem da AWS na próxima década, além de garantir 5 gigawatts de capacidade energética para eles. Ou seja, a Amazon está essencialmente dando dinheiro para a Anthropic com a condição estrita de que a Anthropic devolva esse dinheiro para a própria Amazon, alugando servidores dela. É um ecossistema perfeitamente fechado. O capital troca de mãos no papel, mas na prática... É uma manobra de monopólio. Perfeito. É uma manobra para garantir o monopólio da infraestrutura. A Amazon não está apenas investindo em inteligência artificial, ela está comprando um cliente cativo vitalício para os próprios data centers. E o mercado inteiro está em pânico tentando garantir essas parcerias, né? A SpaceX, por exemplo. A SpaceX acabou de firmar uma opção de compra de 60 bilhões de dólares pelo Cursor. E para viabilizar isso, a XAI, do próprio Elon Musk, alugou um poder computacional massivo para a SpaceX. E no processo rolaram umas transferências de equipes, certo? Estou chocada com a agressividade disso. Sim, a XAI transferiu 2 engenheiros de IA sêniores que agora respondem diretamente à chefia da empresa espacial.
E a XAI também já negociou uma aliança tripla com o Cursor e a Mistral. É uma dança das cadeiras multibilionária. E até startups recém-nascidas entraram nesse delírio de capital. Ah, sem dúvida. A Recursive Superintelligence levantou 500 milhões de dólares tendo apenas 4 meses de existência. A Corea Automation, outra rival nova, também surgiu já captando rios de dinheiro com ex-membros de laboratórios gigantes. 4 meses de vida e $500 milhão na conta é uma montanha de dinheiro sendo queimada diariamente. O que levanta a dúvida mais básica de qualquer negócio, como é que essa conta fecha no final do mês. A resposta curta é que não fecha. Porque, olhando para os produtos voltados para o consumidor final, a matemática parece completamente quebrada. E está quebrada. O caso mais emblemático desta semana é o do GitHub. O muro financeiro deles chegou. A plataforma teve que subitamente pausar novas inscrições para os planos Copilot Pro e Student. Pausar inscrições para um produto digital. Isso é raríssimo. Exato. A justificativa interna é que os custos de computação da IA agêntica se tornaram simplesmente insustentáveis. Eles foram forçados a remover o modelo Opus, que é o mais avançado, do plano padrão de assinaturas. Mas como uma ferramenta mantida pela Microsoft, que, vamos ser honestos, tem bolsos praticamente infinitos, não consegue sustentar o próprio produto que vende? Se tem tanta demanda, por que não dá lucro? Porque a falha fundamental na economia unitária dos fluxos de trabalho de agentes autônomos é um buraco negro financeiro. Entender isso é a chave para ler o mercado hoje. Certo. Explica melhor essa diferença. Bom, a IA tradicional funcionava como uma busca avançada. O usuário faz uma pergunta, o modelo processa uma única vez e entrega a resposta. O custo de computação ali é fixo e previsível. Tá. E a IA agêntica? A IA agêntica opera em loops autônomos. Se um desenvolvedor pede para um agente resolver um bug complexo, o agente escreve o código. Aí ele roda o código, encontra um erro, reescreve, procura na documentação online, testa novamente. É um ciclo contínuo sem intervenção humana. Exato. É como contratar um taxista autônomo que não conhece a cidade. Ele entra em beco sem saída, dá voltas no quarteirão, para pedir informações e o taxímetro continua rodando em alta velocidade. Cada tentativa desse agente consome milhares de tokens de processamento. Nossa! Então o custo dispara. Dispara de forma incontrolável. A Microsoft e o GitHub estavam vendendo assinaturas de $20 mensais para um serviço onde um único usuário intenso pode gerar $200 de custo em servidores em poucas horas. É impossível lucrar quando a receita é fixa, mas o custo operacional de uso é infinito. A conta não fecha. Isso nos leva diretamente ao custo humano. Se os produtos em si estão operando no vermelho profundo devido aos custos de inferência, de onde as corporações estão tirando os bilhões para cobrir esse rombo? E ainda investir na próxima geração de servidores, né? É aí que a fornalha exige as paredes da casa. Perfeito. Para fechar essa conta de infraestrutura colossal, a variável que está sendo eliminada sem dó é a força de trabalho de colarinho branco. A Meta anunciou nos últimos dias a demissão de 8.000 funcionários. 8.000 pessoas. Isso representa o quê? 10% da força de trabalho deles? Cerca de 10%, sim. E eles também cancelaram 6.000 vagas que já estavam abertas. E a justificativa no balanço financeiro foi explícita. Totalmente explícita. Eles disseram que precisavam liberar fluxo de caixa para pagar por até $135 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial apenas neste ano fiscal. É a liquidação direta do capital humano para comprar placas de vídeo e construir data centers. E a Microsoft está fazendo movimentos paralelos, certo? Sim, a Microsoft ofereceu compras de participação, os famosos buyouts, para 7% de sua força de trabalho nos Estados Unidos. O que é chocante. É o primeiro programa de aposentadoria voluntária que a Microsoft implementa em 51 anos de história. Eles estão desesperados para enxugar a folha de pagamento fixa e redirecionar esse dinheiro. Mas, claro, o desespero se aplica apenas à base da pirâmide. O alto escalão continua nadando em dinheiro, o que me deixa muito incomodada com a hipocrisia do Vale do Silício. Há um cinismo palpável nos registros da Comissão de Valores Mobiliários desta semana. Poucos dias antes da Meta anunciar que 8.000 pessoas perderiam seus empregos,
a empresa revelou um novo plano de remuneração para os chefes. Eu vi isso. Os números são revoltantes. Os executivos sêniores da Meta podem embolsar até 921 milhões de dólares em opções de ações se o valor de mercado atingir a marca de 9 trilhões até 2031. Ou seja, a classe média corporativa é canibalizada sob o pretexto de eficiência operacional impulsionada por IA, enquanto os arquitetos dessa mesma transição blindam a si mesmos com pacotes quase bilionários. Além de roubar mais 3 membros do laboratório Thinking Machines de Mira Murati só para garantir. E para os trabalhadores que não são demitidos, a realidade que sobra dentro dos escritórios beira a ficção científica distópica, a vigilância. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a matemática da infraestrutura exige dados perfeitos para treinar os agentes, certo? Os mesmos agentes que eventualmente vão substituir quem ficou no emprego. Exata. E como as empresas conseguem esses dados hoje em dia? Transformando os próprios funcionários no conjunto de treinamento. A Meta lançou internamente algo chamado Model Capability Initiative. É um sistema de vigilância implacável. Eles monitoram absolutamente tudo. Tudo. Cada clique do mouse, cada atalho de teclado, cada transição de tela, o que o funcionário digita. Não é para avaliar o desempenho do trabalhador, mas para mapear a coreografia do trabalho humano e ensinar a máquina a imitá-la perfeitamente. Especialistas jurídicos europeus já estão emitindo memorandos argumentando que isso é uma violação frontal da GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados. E a OpenAI seguiu o mesmo caminho, né? Sim, com o recurso Chronicle, no Codex, ele tira capturas de tela persistentes nos computadores Mac dos usuários do plano Pro para construir o que eles chamam de memórias de contexto longo. É um mecanismo onde o profissional é forçado a cavar a própria cova, doando seus reflexos e processos cognitivos diários para a base de dados corporativa. Exatamente. E quando corporações estão demitindo milhares de funcionários para pagar por hacks de servidores e injetando 40 bilhões de dólares em laboratórios rivais, depender do hype do Twitter para planejar o orçamento de TI é suicídio financeiro. A Dejanga Mind fornece as perícias em áudio de nível técnico e verificadas por humanos, necessárias para mapear o verdadeiro ROI. Visite dejangamind.com. É essencial ter essa visão clara. Especialmente porque essa obsessão por vigilância interna revela uma contradição institucional que seria cômica se não fosse trágica. Como assim? Por um lado, o Vale do Silício exige um controle microscópico sobre a tela do funcionário, justificando que qualquer dado é sagrado para criar a superinteligência. Por outro lado, a segurança cibernética que protege esses modelos bilionários é uma peneira. O colapso da segurança operacional. É verdade, esperaríamos uma segurança de nível militar, mas o que temos é um caos. Vamos analisar o caso da Anthropic nessa semana, porque é um estudo de caso em negligência total. Sim, eles anunciaram com muita pompa o Mythos, certo? Isso. O Mythos é um modelo de IA restrito, supostamente ultra seguro, projetado para operar em ambientes governamentais e corporativos de alto risco. E o que aconteceu? No mesmo dia em que foi anunciado, horas depois, o sistema foi invadido. E não estamos falando de um ataque cibernético ultra sofisticado com computação quântica por um país rival, né? De jeito nenhum. O modelo foi comprometido por usuários não autorizados que se coordenavam abertamente em um fórum público do Discord. Como é que um bando de usuários de um fórum de games derruba a joia da coroa de uma empresa avaliada em 350 bilhões de dólares antes da hora do almoço? Através das falhas mais básicas e amadoras possíveis. Primeiro, por pura adivinhação do formato da URL do portal de acesso. A URL não estava mascarada ou protegida adequadamente. E depois? Em seguida, eles utilizaram credenciais comprometidas que pertenciam a um funcionário de um fornecedor terceirizado de TI. A clássica porta dos fundos da cadeia de suprimentos. Exato. O núcleo da Anthropic pode até ter camadas de segurança, mas se a senha do fornecedor de limpeza digital vaza, o prédio inteiro desmorona. E outras startups demonstraram a mesma incompetência nesta semana. A Lovable, por exemplo. A Lovable
sofreu um vazamento massivo de chats públicos e tentou encobrir a gravidade do incidente chamando de uma simples falha de documentação. Negaram que fosse uma violação real. E teve a Vercel também admitindo problemas. A Vercel admitiu uma intrusão que começou porque uma ferramenta de IA de terceiros, que já estava hackeada por criminosos, tinha permissão irrestrita para acessar as contas internas do Google da equipe de desenvolvimento deles. Isso levanta uma questão aterrorizante. Quem está na lista de clientes dessas tecnologias falhas? A dissonância cognitiva do Vale do Silício é surreal. Eles confiam a segurança nacional a esses mesmos modelos. Isso levanta uma questão importante porque o paradoxo governamental é gigantesco aqui. Relatórios confirmaram que a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, está utilizando ativamente esse exato mesmo modelo, mitos da Anthropic, para trabalho operacional e analítico. A NSA usando um modelo que adolescentes no Discord invadiram brincando de adivinhar o URL. Sim, e ignorando os avisos do próprio Departamento de Defesa americano, que já havia rotulado publicamente a cadeia de suprimentos da Anthropic como um risco severo à segurança. O medo de ficar para trás na corrida da IA fez os governos engolirem riscos absurdos. Toda essa insegurança cibernética e o custo humano altíssimo são impulsionados por uma corrida à cega pelo próximo salto computacional. A gente precisa falar sobre a canibalização do hardware. O impacto físico de tudo isso. Exato! A nuvem não é feita de algodão, ela é feita de silício, cobre e muita energia. E a estatística mais insana da semana vem da Samsung. Eles alertaram que em 2026 temem registrar seu primeiro prejuízo líquido na história na divisão de smartphones. Prejuízo com celulares, que são basicamente impressoras de dinheiro. Sim. E por quê? Porque a memória RAM, especificamente a LPDDR5X, está sendo literalmente engolida pela indústria de IA. A fome dos data centers está destruindo a economia de escala do hardware de consumo. Para nossa audiência visualizar a escala disso, um único servidor de IA, usando a nova CPU Vera da NVIDIA, consome a mesma exata quantidade de memória RAM que 4.600 celulares Galaxy S26 Ultra somados. 4.600 celulares. E se conectarmos isso a um panorama maior, se as margens de lucro dos celulares estão desaparecendo, por que as empresas continuam fabricando os aparelhos? Porque os smartphones estão virando o que chamamos de produto de perda. Eles vão vender o celular com prejuízo só para subsidiar a verdadeira guerra. A guerra que acontece nos data centers. O celular vira só um controle remoto burro para acessar a IA da empresa. Perfeito. O Google percebeu isso e reestruturou agressivamente seus chips nesta semana. Eles dividiram a nova linha em duas frentes. O TPU 8T, apelidado de Sunfish, exclusivo para treinamento. E o TPU 8i, o Zebrafish, focado em inferência. Eles também estão tentando se livrar da Broadcom, certo? Sim, projetando chips diretamente com a Marvell. O foco em eficiência é tamanho porque o próprio Google admitiu que 75% de todo o seu código interno já é gerado por IA. Eles precisam de chips melhores para a IA poder programar a próxima geração da IA mais rápido. E essa corrida de software está frenética. A OpenAI lançou o GPT 5.5, calibrado para tarefas independentes complexas, além do GPT-X Images 2.0, que agora tem um modo de raciocínio lógico embutido. E a resposta asiática foi brutal. A DeepSeek lançou o modelo V4 ostentando 1,6 trilhão de parâmetros. E o mais audacioso é que eles driblaram as sanções de chips dos Estados Unidos. Como eles conseguiram? Eles garantiram suporte de hardware, rodando de forma híbrida em equipamentos da Huawei e da própria NVIDIA. E isso sem contar a tempestade no setor de código aberto. Sim, a Tencent abriu o código do modelo RAID 3, a Alibaba lançou o Ken 3.6, de 27 bilhões de parâmetros, que ironicamente acabou batendo a performance dos seus próprios modelos maiores. Tivemos também a Exa lançando o DeepMax, a Genspark, com a ferramenta de código Build e a Salesforce integrando tudo no Headless 360. É um mar de lançamentos.
O Google está tão desesperado que montou uma equipe de elite de codificação internamente só porque a Anthropicus está superando no uso diário por programadores. O que é irônico, já que o Dario Amodei, o CEO da Anthropic, admitiu publicamente nesta semana que os modelos de código aberto e os chineses vão alcançar a capacidade do seu sistema bilionário Mythos em, no máximo, 6 a 12 meses. A vantagem competitiva, que costumava durar anos, agora dura meses ou semanas. É por isso que eles queimam tanto capital e sacrificam a segurança e os funcionários. Se você tem só 6 meses para lucrar, a agressividade vira a única estratégia. Então, o que tudo isso significa para a ponta final? Para fechar o cerco dessa nossa análise, o que acontece quando essa infraestrutura caótica, desesperada e autônoma interage com o mercado e com os seres humanos comuns? Nós tivemos um vislumbre disso com o projeto Deal da Anthropic, um experimento que revela a economia agente na prática. Esse projeto me deixou arrepiada. Explica a dinâmica dos agentes negociando. Eles colocaram agentes autônomos baseados no modelo Cloud Opus, que é a versão premium e mais inteligente, para fechar acordos financeiros simulados contra os agentes do modelo Haiku, que são mais fracos e baratos. A máquina premium contra a máquina básica. E o resultado? A inteligência superior do Opus extraiu termos contratuais e financeiros muito melhores. Mas o detalhe assustador não é a vitória do modelo mais caro. É a reação dos humanos que estavam sendo representados pela IA mais fraca. Exatamente. Os participantes humanos avaliaram os acordos finais fechados pelo Haiku e não perceberam que estavam sendo prejudicados. Eles olharam os contratos onde foram financeiramente massacrados nas entrelinhas e acharam que o acordo era justo e equilibrado. Ou seja, já vivemos em uma economia onde IAs negociam contra IAs e a humanidade apenas paga um imposto invisível no meio do caminho, sem nem ter a capacidade cognitiva de auditar a perda. É o imposto do déficit de processamento. Quem não puder alugar a IA de 1 trilhão de parâmetros perde margem financeira em tudo, de compras de rotina a contratos imobiliários, sem nunca notar. E isso já está vazando para o entretenimento e para as ruas. A Deezer reportou que 44% dos uploads diários na plataforma, estamos falando de 75 mil músicas por dia, são faixas geradas por IA, e eles estão fortemente desmonetizando isso. Uma artista totalmente feita por IA chamada Inga Rose até atingiu o topo das paradas do iTunes. A Ideograma agora permite que o usuário treine a IA para replicar imagens de marca registrada. A automação tomou a cultura. Sem falar nas ruas. A Tesla começou a produzir o Cybercab, aquele modelo sem volante ou pedais, burlando os limites de segurança federais ao se autocertificar, mesmo tendo um histórico de 14 acidentes recentes. E a chinesa Xpeng recebeu 7 mil pedidos de carros voadores. É o avanço por cima da regulamentação a qualquer custo. E nos tribunais o caos é o mesmo. O juiz derrubou a alegação de fraude do Elon Musk contra a OpenAI, mas o caso vai a julgamento por quebra de confiança. Nova York está processando a Coinbase e a Gemini por operarem apostas ilegais via mercados de previsões de eleições e esportes. O Tinder e o Zoom, em um sinal sombrio de desespero, apelaram para o escaneamento de íris da Word, empresa do Sam Altman, para conseguir provar que os usuários logados neles são de fato humanos. Enquanto a tal da Cloud Code sofreu críticas duras após bugs que afetaram o fluxo de trabalho dos usuários pagantes na assinatura Pro. Nenhuma ferramenta é infalível, mas o custo delas é. Diante de todo esse cenário, o alerta do Yann LeCun, cientista-chefe de IA, ressoa profundamente. Ele avisou o público: parem de ouvir pesquisadores de IA sobre o futuro dos empregos. Ouçam os economistas. Porque os pesquisadores estão maravilhados com os parâmetros, os economistas olham para as demissões em massa e o fluxo de caixa. Perfeito. O que amarra a ironia máxima da semana é olhar para o conjunto da obra. O mercado monitora cada clique, cada movimento do trabalhador de colarinho branco, não para recompensá-lo ou treiná-lo. Mas para cloná-lo, né? E descartá-lo logo em seguida. Sim, para clonar a coreografia intelectual dele, enquanto assistentes autônomos secretamente começam a fechar acordos financeiros ruins para nós.
Fica a grande provocação para nossa audiência refletir após todas essas notícias. Na futura economia, o valor de um ser humano continuará a ser medido pela sua produtividade real? Uma excelente pergunta. Ou o valor humano será medido puramente pela singularidade dos dados que ele gera logo antes de se tornar obsoleto? E mais importante ainda, no mundo onde seu computador mapeia cada atalho mental seu para treinar o agente que vai te substituir, quem realmente detém os direitos autorais dos seus próprios reflexos digitais? Assim a Deja Manga Mind no Apple Podcasts para ouvir sempre totalmente sem anúncios.